Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Meu nome é Larissa Marazio, eu sou psicóloga e eu ensino o caminho para o sucesso profissional. Mas o que é sucesso? Às vezes as pessoas têm um olhar maculado sobre a palavra sucesso, como se fosse um grande empresário, uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. Não que isso não seja, isso também é sucesso. Mas sucesso é quando você encontra a profissão perfeita para você. Você consegue realizar uma escolha com maestria, uma escolha que faz sentido com os seus planos pessoais, com os seus objetivos, com a sua vocação, com o seu perfil profissional, com o seu interesse financeiro. Então, quando tudo se encaixa, quando tudo fica perfeitinho, isso é uma escolha de sucesso. Isso é ter uma profissão de sucesso na sua concepção para aquilo que faz sentido para a sua vida. E aqui eu vou te ensinar qual que é o caminho para você alcançar isso. Vamos lá? Por que que eu resolvi ensinar as pessoas qual que é o caminho da carreira de sucesso? Qual que é a trajetória ideal para se trilhar, para conquistar uma profissão que faça sentido para sua vida? Porque eu sou um pouquinho como você. Até porque eu acredito que se você está aqui assistindo essa aula, é porque você tem alguma questão com a sua profissão, ou você está na dúvida sobre qual profissão trilhar, ou você já está ingressado em uma carreira que não faz tanto sentido, que alguma coisa tem te incomodado. Então eu sou um pouco como você também. Lá atrás, quando eu tinha os meus 15 anos e resolvi fazer psicologia, eu não tinha todos os critérios necessários para eu fazer uma escolha ideal. Apesar de hoje eu entender que a psicologia ela faz sentido com a minha vocação, ela faz sentido com os meus interesses pessoais e com o meu perfil profissional. Porém, até eu chegar no tipo de execução e área profissional dentro da psicologia que eu executo hoje, eu tive que dar algumas cambalhotas por aí, dei umas vaciladas, investi tempo, dinheiro em pós-graduações, em especializações, estudando para entrar no meu mestrado, sendo que nada disso fazia sentido com aquilo que eu gostaria de atuar, que eu gostaria de exercer na minha vida profissional como uma carreira longa e duradoura. Então, no momento que eu entendi isso, eu parei de colocar dinheiro e tempo em conhecimento que não fazia sentido, que não se encaixava com os meus planos. Porque a psicologia ela é muito ampla. Hoje a psicologia ela está presente dentro de escolas, empresas, clínicas, trabalha com crianças, adultos, adolescentes, idosos, pesquisa, trânsito, enfim, é uma gama muito grande de possibilidades. E aí eu fiquei muito perdida dentro dessas possibilidades que a psicologia me oferecia. Foi nesse momento que eu acabei indo por um caminho, não deu certo, fui para o outro, não deu certo. E aí eu entendi em determinado momento que eu precisava de ajuda. Eu precisava de uma orientação vocacional e profissional, eu precisava trilhar um caminho que fazia sentido para os meus objetivos, fazia sentido para aquilo que eu gosto de exercer, que eu gosto de fazer, que eu tenho facilidade, vocação para fazer dentro da psicologia também. Então, às vezes a gente vaga um pouco de, eu gosto disso, então eu acho que eu vou trabalhar com isso, ou isso aqui dá dinheiro, então eu acho que eu vou trabalhar com isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. E no final das contas, a gente se vê frustrado, porque a gente pode ter alcançado um objetivo, mas não alcançou os outros que estão em torno de uma escolha profissional. Bom, então eu entendo que talvez com você isso também esteja acontecendo, ou talvez você seja a pessoa que às vezes está um pouco perdida ainda, né? Qual escolha que eu faço? Qual profissão eu sigo? E está sendo bombardeada ou bombardeado pelos pais, falando que isso aqui dá dinheiro, isso aqui funciona, isso aqui é mais fácil, vai por esse caminho. Na escola, você é muito bom em matemática, você é muito bom em português, isso funciona para você, vai por esse caminho. Então, e são critérios vagos, critérios que, na verdade, não vão te levar para uma realização profissional, não vão te levar para a carreira de sucesso, para aquilo que vai te trazer satisfação no seu futuro profissional, na sua jornada profissional durante toda a sua vida. E eu estou aqui para te ajudar a construir esse caminho. Durante essa jornada, eu venho ajudado pessoas a encontrar a profissão ideal para suas vidas, a profissão que se encaixa. Eu recebi muito enxergar tudo isso acontecendo, receber o carinho de volta, o agradecimento dessas pessoas que trilharam o processo, concluíram ele com maestria, conseguiram alcançar a sua profissão de sucesso. Eu queria trazer um pouquinho desse feedback para vocês perceberem o quanto o trabalho que eu realizo é um trabalho que tem resultado, é um trabalho que gera realização, que gera a sensação de satisfação na sua vida. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem os prints de algumas conversas que eu tenho de alguns pacientes falando sobre como que foi esse processo para cada um deles. Aqui é uma paciente, ela manda essa mensagem. Boa tarde, doutora Larissa, tudo bem? Eu precisava vir aqui agradecer a transformação que houve na minha vida após sua orientação.
Após a mudança, tudo ficou mais leve. Tempo, família, lazer e inclusive o trabalho mais prazeroso. Sair do CLT para empreender exige coragem, mas quando temos a orientação correta, isso é primordial. Gratidão, Deus te abençoe. Então, muitas pessoas, né, era o caso dessa paciente em questão, isso é dentro de um processo pessoal, tá, que eu realizei na clínica. Mas essa paciente em questão, ela acreditava que ela só ia conseguir viver aquilo que ela gostaria com os filhos, com a família, com os planos pessoais de poder viajar quando ela se aposentasse. Então ela tinha aquele sonho da aposentadoria. Sendo que na orientação vocacional e profissional, ela teve a oportunidade de entender que ela poderia viver tudo aquilo trabalhando, vivendo a vida dela hoje. Ela não precisava esperar a aposentadoria dela para ela conseguir realizar esse sonho pessoal, que era estar mais perto da família, que era poder ainda assim ter a mesma remuneração. Depois a gente conversando, ela fala que a remuneração dela é a mesma hoje, só que com muito mais felicidade de executar, com muita gratificação de poder estar perto da família. Então, é entender que às vezes a gente está dentro de uma caixinha, de uma jaulinha, que não te mostra os horizontes, as outras possibilidades que existem na sua vida. Então, a orientação vocacional e profissional também está aqui para poder te mostrar novas possibilidades, novas opções que existem no mercado, que são favoráveis para o estilo de vida, para os seus sonhos pessoais, para aquilo que se encaixa na sua vida como um todo. Quero mostrar mais um feedback. Larissa, passando só para agradecer mais uma vez por tudo. Eu achei que não era boa em nada, que nunca daria certo em um trabalho. Você é luz, me abriu os olhos e me fez enxergar. Gratidão. Então, quantas pessoas às vezes tentam fazer um trabalho, tentam ir para uma área e não conseguem, não se sentem boas naquilo que elas estão fazendo, e isso começa a gerar uma sensação de frustração, baixa autoestima, a sensação de que não são capazes de desenvolver algo na sua vida. Então, é um ponto muito sério a se falar, a se trabalhar. Quando a gente deixa a vida nos levar, a gente vai para aquele currículo que a gente entregou, deu certo, então eu vou ir por essa área, ou então minha família pediu para eu ir por esse caminho, eu vou. E você não vai se sentindo bem com aquilo, você não vai se sentindo satisfeito, uma sensação de que não combina, não consigo, meu colega de trabalho é muito melhor que eu. É porque muitas vezes você tá num lugar que não faz sentido para sua inteligência, não faz sentido para suas vocações, não faz sentido para os seus objetivos pessoais, para os seus interesses, e consequentemente isso causa um desânimo no executar. Então eu quero te mostrar que para você, que muitas vezes não se sente bom naquilo que você tá fazendo, não é porque você não é bom, não é porque você não é inteligente, é porque você só tá no lugar errado, na maioria das vezes, tá bom? Aqui, mais um feedback. Larissa, tudo bem? Vim aqui para te contar que terminei meu curso e já estou atuando há 3 meses. Que alegria, viu? Me sinto tão feliz e satisfeita com o trabalho, tenho tempo para tudo que eu não tinha, e nesse mês já consegui ganhar inclusive mais do que eu ganhava no antigo emprego. Ou seja, faz 3 meses que ela estava atuando, em 3 meses ela já tinha uma remuneração maior do que a do emprego anterior. Mas confesso que não ter mais crise de ansiedade para ir trabalhar não tem preço. Obrigada por me ajudar nesse processo. Já te indiquei para todo mundo, você é necessária. Que linda, obrigada. Então, é mais um ponto, né? Às vezes, a insatisfação com o emprego, ela é tão séria, ela é tão real, que a pessoa, ela sente crise de ansiedade, chora, começa a sentir um desconforto emocional gigantesco, e muitas vezes ela não consegue entender que isso está relacionado com a atuação dela. Para pra pensar, vocês passam 8 horas, no mínimo, do dia, muitas vezes, trabalhando. É muito tempo. As outras 8 horas, vocês estão dormindo. Então, vocês ficam muito pouco tempo em casa. Então, é tanto tempo do seu dia, é tanto tempo da sua rotina para você estar indo com crise de ansiedade, chorando, sofrendo, murmurando porque é domingo e amanhã já é segunda-feira, eu vou ter que começar a vida tudo de novo. Então, parem para pensar o quanto isso é sério, o quanto isso impacta na vida de vocês, sendo que vocês agora estão tendo a chance de poder ganhar até mais do que vocês ganham investindo em uma profissão, uma nova profissão que faz sentido para você e sentindo satisfação também nesse processo. Mais um feedback, só mais um. Vou colocar aqui pra vocês. Hoje cheguei em casa e contei para os meus pais o que eu gostaria de trabalhar. Eles ficaram impressionados. Disse que fazia total sentido, mas que nunca pensariam nisso. Nem eu. A escolha consciente é tudo. Obrigada. Logo mais te conto o desenrolar de tudo. E isso acontece com tanta frequência, gente, tanta frequência. Às vezes a pessoa, a maioria das pessoas, né, aquilo que eu falei no comecinho, elas estão muito direcionadas a pensar qual que é a profissão que ganha mais, qual é a profissão que tá mais fácil. Ah, seu tio tem a lojinha, investe nisso que você já consegue um emprego com ele. São filtros tão superficiais, né? Não que eles não podem ser considerados, mas são filtros superficiais demais na hora de você escolher uma profissão e você vai desenvolver ela
no resto da sua vida. Não que você não possa mudar de profissão, não que você não possa fazer novas escolhas no decorrer da vida, mas vamos conversar. Não é muito melhor fazer uma escolha certeira? É isso aqui que eu vou investir, o resto da minha vida. Isso aqui que eu vou fazer, eu faço com alegria, ele faz sentido, eu planejei, pensei, foi consciente. Então, gente, vamos considerar isso. Vamos considerar que muitos palpites em volta são superficiais. Muitas vezes na escola é a matéria que você se dá bem, a matéria que você funciona. Ah, você é bom em matemática, você vai para engenharia ou física. Se você é bom em português, vai para alguma área de direito, jornalismo. Se você é bom em biologia, vai para farmácia, biomedicina, medicina. Estão vendo como o buraco é mais embaixo? Não é só sobre isso, não é só sobre a profissão que ganha mais. É porque você pode ganhar muito dinheiro fazendo aquilo que você gosta. E eu estou falando de profissão, tá? Não sendo irreal aqui, mas é muito fácil ganhar dinheiro quando você executa aquilo. Eu sei que é clichê, né? Todo mundo fala isso, mas é verdade, porque você faz com excelência, você faz com gratidão, você faz com vontade, com alegria de estar fazendo. Ou então, sejam conscientes disso e invistam mais conhecimento no o quanto vocês puderem para vocês poderem ter uma profissão que faça sentido com o objetivo de vocês, tá bom? Sejam uma dessas pessoas que me deram esses feedbacks super alegres, felizes, mostrando o resultado, mostrando que são satisfeitos, que faz sentido, tudo bem? Então vamos lá que agora eu vou contar para vocês coisas muito sérias sobre a escolha profissional. Então vamos lá, gente, eu quero falar para vocês os motivos que vocês precisam conhecer para te motivar a fazer uma escolha consciente. Então, eu trouxe alguns dados estatísticos aqui para a gente pensar e conversar um pouquinho juntos. Então, vamos lá, vou colocar aqui também para vocês. Profissionais brasileiros que atuam fora da área de formação já representam 44,2% do total de formados. Então, já parou para pensar? Você investir dinheiro, tempo, para ir para a faculdade, para investir conhecimento, passar pelo TCC, por uma bancada, aquele nervosismo, todo aquele estresse que envolve o processo da faculdade, né? Não sei se vocês conhecem como é, não sei se você que está assistindo já passou por uma faculdade, ou se você está pensando em entrar. Não é fácil. Assim, eu moro em Pindamonhangaba, eu fazia faculdade em Lorena, na Unisal, e ficava 55 quilômetros a faculdade da minha casa. Então, todos os dias eu percorria 110 quilômetros para poder estudar. Então, era uma viagem de ida, uma viagem de volta, era noite, chegava em casa meia-noite, para no outro dia acordar cedo e trabalhar. Então, envolvia toda uma rotina puxada, pesada, de estudo, conhecimento. Imagina você passar por tudo isso. Uma faculdade, pelo menos psicologia, não é uma faculdade barato, né? Eu tive bolsa só no primeiro ano, depois eu tive que pagar a faculdade integral. Então, é uma faculdade que tem um custo muito alto, para depois eu chegar no final e não gostar. Não que isso seja errado, gente, mas eu aposto que pra você não é bom isso. Investir 60 mil numa faculdade, ou investir 5 anos da sua vida, mesmo que você tenha uma bolsa, ou entre numa federal. Você investir 5 ou 4 anos da sua vida por uma coisa que você vai chegar no final das contas e falar, ai, não era isso que eu queria. Isso não faz sentido, não quero atuar com essa profissão. Então, por isso que quando a gente faz uma escolha direcionada, pensada, consciente, é muito mais fácil, muito mais seguro a gente trilhar o processo, concluir o processo e ele se desenvolver com maestria na nossa vida. A gente ter sucesso na nossa carreira profissional porque ela fez sentido desde o começo. Tá bom? Então, eu encorajo vocês a investirem na sua profissão, investirem na sua escolha profissional, principalmente por causa disso, para você não ser quase metade da população que não estão atuando na sua profissão, não estão atuando naquilo que estudaram, se especializaram, se formaram para poder atuar. Então, faça uma escolha consciente e vamos juntos reduzir esse número de pessoas que está altíssimo, não é mesmo? E não é só isso, eu tenho mais informações aqui para passar para vocês. Ó, a insatisfação com a carreira. 60% das pessoas não fazem o que gostam. 60% das pessoas. Gente, já pararam pra pensar nisso. A cada 10 pessoas, 6 não gostam do que estão fazendo, estão insatisfeitos. Vou fazer um exercício com vocês. Olhem à sua volta. Olhe pra sua família, pros seus amigos, os pais dos seus amigos, seus vizinhos. Pensa assim, será que eles são felizes? Presta atenção, quantas vezes eles reclamaram de ter que trabalhar? Reclamaram do seu trabalho? Que é estressante, que é cansativo, que não é um desafio prazeroso. Porque assim, não é que o trabalho não vai ter desafios, não vai ter problemas, mas tem problemas que nos encoraja. É gostoso de resolver, é gostoso de pensar, de não, vamos fazer esse negócio acontecer. Entende? E presta atenção à sua volta. Só de você olhar à sua volta, você vai enxergar. E a gente tá tão acostumado com isso, que acho que chega uma hora que a gente pensa que isso é normal. É normal reclamar do trabalho, é normal reclamar da nossa atuação, é isso mesmo, a gente só é feliz aposentado. Então é trabalhar para aposentar no final da vida.
Gente, que loucura, que loucura. Não, não é isso. A gente não tem que trabalhar para viver aos 65 anos e olhe lá, né? Quando a gente aposentar. Então, não é sobre isso. A vida é sobre hoje, é sobre agora. É sobre a gente fazer o que gosta, ganhar dinheiro com isso ser útil com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, com os nossos objetivos pessoais, com os nossos hábitos, sonhos, desejos, vocação, perfil profissional, personalidade. Então, percebe como a profissão ela envolve muitas outras coisas que precisam ser pensadas, consideradas, avaliadas, tá bom? Então não queiram ser esses 60% que não gostam do que fazem. E tem mais, tem outras pesquisas, né? 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Então, seja com a profissão em si, ou com o seu trabalho, a sua forma de executar. E tem muito disso, né? Às vezes a pessoa, ela não gosta de cumprir horário, e aí, ai, tá, ela tem que ser responsável, mas ela pode encontrar satisfação em uma profissão mais liberal, onde ela faz o horário dela, se organiza dentro daquilo que faz sentido pra ela. Então não é só sobre, não, você tem que aprender a gostar. Dá pra fazer aquilo que você gosta, dá pra fazer aquilo que faz sentido. Tá bom, então vamos pensar sobre isso juntos, né? Crise na carreira, olha quantas coisas tem sobre crise na carreira, insatisfação no trabalho, como dar a volta por cima, né? Então, a internet tá cheia de informações sobre isso, porque as pessoas estão sofrendo, atuando em áreas que não fazem sentido para elas, áreas que não são compatíveis com o seu perfil, com a sua personalidade. Tá? Então agora eu quero junto com vocês falar qual que é o caminho, qual que é o processo, o que precisa considerar para fazer uma escolha consciente, uma escolha que faça sentido e uma escolha que te leve ao sucesso profissional. Vamos lá, então? Então vamos lá, gente. Eu quero falar para vocês os motivos que vocês precisam conhecer para te motivar a fazer uma escolha consciente. Então, eu trouxe alguns dados estatísticos aqui para a gente pensar e conversar um pouquinho juntos. Então, vamos lá, vou colocar aqui também para vocês. Profissionais brasileiros que atuam fora da área de formação já representam 44,2% do total de formados. Então, você já parou para pensar? Você investir dinheiro, tempo, para ir para a faculdade, para investir conhecimento, passar pelo TCC, por uma bancada, aquele nervosismo, todo aquele estresse que envolve o processo da faculdade, né? Não sei se vocês conhecem como é, não sei se você que está assistindo já passou por uma faculdade, ou se você está pensando em entrar. Não é fácil. Assim, eu moro em Pindamonhangaba, eu fazia faculdade em Lorena, na Unisal, e ficava. O que a gente precisa? Então, saber para conseguir estar em uma profissão de sucesso, estar realizados com a nossa escolha, com a nossa profissão, com o nosso exercer, né? Também vou colocar aqui para vocês estarem vendo, mas eu vou lendo aqui junto com vocês, tá bom? Então, planejamento é o primeiro passo. A gente precisa saber planejar. A gente planeja uma viagem no final de semana, por que a gente não vai planejar 35 anos da nossa vida? É pensar sobre eles. Não deixar a vida te levar dia após dia. Eu entrego um currículo, tento um trabalho, vejo o que dá, como é que eu gosto, não gosto, deu certo, entrego outro, e eu fico nele enquanto eu não gosto até arrumar outro. Tá vendo? Assim, é isso que você espera pra sua vida? Ou então se formar e tentar fazer uma pós-graduação, ver se tá certo, se é legal ela, se não é, igual eu fiz 2 pós-graduações, estudei, entrei no mestrado, depois vi que não fazia sentido. Então, tá vendo? É isso que você quer? Você quer tentar fazer uma coisa não planejada só e ver o que dá? Se você pega, ganha uma viagem pro exterior, e aí você vai chegar lá no aeroporto, e aí você vai fazer o quê? Você vai vir lá e vai, vamos andando até ver um lugar que a gente gosta pra parar, pra conhecer? Não, você vai pegar um roteiro, se você puder, você vai investir em um guia que vai te dar um cronograma. O primeiro dia você visita isso, segundo isso, terceiro isso. Por quê? São 5 dias investidos, é dinheiro investido nessa viagem. Como que eu não vou planejar? Vou ficar lá no hotel esperando, olhando na internet algum lugar ali que dá pra eu ir ver? Não, você planeja tudo isso antes. Você vê quanto que custa entrar no lugar, qual dia que tá aberto, qual que é o restaurante que você quer conhecer daquele país, daquela cidade. Tá vendo? Por quê? Porque você dá valor pra isso. Então você planeja, você pensa, avalia, considera tudo que você quer fazer pra aproveitar. Como que você não vai planejar o resto da sua vida, praticamente? Né? Como que você não vai considerar todo o passo a passo, todo o processo, tudo que é necessário para você conseguir viver todos os dias com tranquilidade, com satisfação, com excelência, fazendo sentido para sua vida profissional, tendo sucesso na sua vida profissional. Então, gente, o planejamento é primordial. Primordial, é essa a palavra. Sem ele, a gente não consegue nada. Então, precisa planejar. E planejar envolve fazer todo o processo de assim, o que eu espero para minha vida ao longo dos anos. Porque o trabalho, ele vai fazer sentidos diferentes em épocas diferentes. Tá? Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tive filho, meu filho Matias, meu primeiro filho, com
fazia 5 anos que eu já estava formada em psicologia, trabalhando. E até eu ter o Matias, eu trabalhava muito. Fazia sentido pra mim na época eu trabalhar das 7 da manhã, se for necessário, até às 10 da noite. Eu lotava minha agenda, tinha 3 empregos diferentes e eu gostava de viver isso, sabe? Eu gostava dessa intensidade, eu dava conta disso. Mas eu sempre soube que quando eu tivesse o meu primeiro filho, isso iria mudar. Eu ia querer dedicar o meu tempo, a minha rotina, a minha vida familiar não ia ser. Eu ia me dedicar à minha vida familiar, entende? Então, não que eu ia deixar de trabalhar, eu ainda trabalho, ainda tenho uma rotina de emprego, mas eu não fico mais das 7 às 10 na clínica ou trabalhando. Eu tenho uma rotina onde o meu filho é a minha prioridade hoje. Então, eu ainda trabalho, eu tenho uma agenda flexível, horários espaçados, onde eu vou em casa, vejo ele um pouquinho, brinco, fico com ele, entende? Então, nesse momento, a minha agenda é estruturada de outra forma. Quando meu filho, meus filhos estiverem maiores, estiverem já desenvolvendo a vida de vocês, eu quero voltar a trabalhar no mesmo ritmo. Então eu consigo planejar e visualizar a minha vida dessa forma. E a psicologia, ela pode estar presente em todas elas. Então eu consigo, não só a psicologia, tem muitas profissões que permitem isso. Então, mas no meu caso, né, quando eu planejo a minha vida profissional, eu enxergo um caminho. Eu enxergo como que eu quero estar atuando daqui 15 anos. Quando meu filho estiver mais velho, já estiver começando a seguir sua vida, né? Já tá caminhando sozinho, mais tranquilo. Eu consigo visualizar o que eu espero da minha vida profissional. Entende? Então é isso que vocês precisam fazer, um planejamento. O que eu espero da minha vida profissional? Eu quero trabalhar até quantos anos? Eu quero trabalhar de qual maneira? Em qual estilo? Quantas horas por dia? Eu sou estilo CLT? Não sou? Então você planeja isso, tá bom? Então, primeiro tópico, gente, planejamento. O segundo, autoconhecimento. Essencial, essencial. Porque não tem como você planejar sem se conhecer. Sem saber aquilo que você gosta, aquilo que faz sentido pra você, aquilo que é compatível com a sua personalidade, com a sua vocação, com seus desejos, sonhos, perfil profissional. Então você precisa se conhecer, precisa fazer um processo profundo de autoconhecimento. Porque senão, vamos supor, eu posso ir pra. Ainda dando o exemplo da viagem, né? Se eu vou pra outro país, vou fazer uma viagem. Tem pessoas que vão para aquele país e gostam de visitar museu. Um museu, conhecer a história da cidade, uma coisa mais natural, mais a natureza, né? Talvez isso. Ou tem pessoas que não, eu quero conhecer a noite daquela cidade, quero ir pras baladas, pras festas, os restaurantes, quero poder fazer um esporte radical lá, entende? Então, na hora que eu me conheço, eu consigo olhar e falar assim, eu gosto de museu, eu quero conhecer museu. Eu detesto museu, coisa chata. Fica lá passeando, vendo peça antiga, vejo foto na internet. Tem gente que é assim. Então, eu me conheço e eu planejo. Eu vejo o que eu gosto, o que faz sentido, o que se encaixa na minha rotina. Eu vou viajar, eu gosto de acordar cedo. Eu detesto aquelas viagens que tem que acordar 5 horas da manhã pra já pegar o guia turístico e fazer o tour lá com a van. Enfim, não, não quero, isso não faz sentido. Vai ser uma viagem que vai me estressar, não vai me trazer alegria, não vou descansar. Então, eu faço outro tipo de programação, uma programação que faz sentido pra mim. Tá vendo? A gente programa uma viagem. A gente programa um lazer de 5, 10 dias. Por que que a gente não vai planejar 30, 35 anos da nossa vida, do resto da nossa vida, né? Então, vamos planejar, vamos pensar e se conhecer para conseguir fazer um planejamento que faça sentido, tá? Não adianta eu planejar uma coisa que não faz sentido. Eu posso planejar, mas se eu não tenho conhecimento, vai ser horrível, do mesmo jeito. Entende? Como é importante? Como é importante se conhecer? Então, invistam conhecimento na vocação de vocês. Tá? Identifiquem qual é a vocação. Muitas vezes vocês já atuam com a sua vocação, mas não conseguiu dar o nome ainda de vocação para ela. Conheçam os seus desejos, né? O que que eu quero para minha vida familiar? O que que eu quero para minha vida pessoal? O que que eu quero para minha vida social? Os meus amigos são pessoas presentes? Não são? Quais são os meus sonhos? E eu gostaria de realizar, né? Eu tenho sonhos que eu preciso de qual tipo de renda financeira que se encaixam nos meus sonhos. Tem pessoas que têm ambições menores, tem pessoas que têm ambições maiores. E para algumas pessoas, não tenho necessidade de ter nada, eu quero poder ter uma casinha para morar, comprar minha comida. Tem pessoas, não, Larissa, eu quero viajar 3 vezes por ano. Então, peraí, você precisa ter uma renda maior para isso. E isso também precisa fazer sentido com o seu trabalho. A renda também precisa fazer sentido. Então, a gente precisa procurar empregos que façam sentido com a renda também. E por quê? Envolve os sonhos, né? Aquilo que te mobiliza, que te movimenta. E o seu perfil profissional, né? Nem todo mundo vai ter o perfil CLT, nem todo mundo é o concurseiro, né? Como a maioria dos tios, dos avós, dos pais querem que a gente seja. Então, entender qual é o seu perfil profissional, né? Dentro desse processo de autoconhecimento também é muito necessário. E por último, né? Mas não menos importante, é conhecer a profissão. Então, saber exatamente o que esperar da profissão. Saber exatamente se essa profissão se encaixa, faz sentido. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, uma preconcepção sobre aquilo que não é a realidade da profissão. Às vezes a pessoa fica,
ai, que legal, veterinário trabalha com bichinho, né? Ah, eu amo bichinhos, então eu vou trabalhar com animais também, porque eu amo animais. Mas não, o veterinário trabalha com fragilidade, com muita fragilidade. Ele vai pegar muitas vezes uma família que tá triste porque tá perdendo seu animal, vai pegar um animalzinho atropelado, vai ter que cuidar, curar um animal com muita raiva. Enfim, você tá pronto pra lidar com essa dinâmica? Porque não é só sobre gostar de animais, é sobre saber como enfrentar essa rotina de trabalho, essa profissão, essa demanda, entende? Então, entendam tudo isso. Eu não sei se tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu conto um pouquinho sobre a minha história na trajetória da profissão, né? Lá vocês conseguem ver com mais detalhes. Mas, só resumindo pra vocês, quando eu comecei a investir na minha pós-graduação, nos meus conhecimentos, enfim, especializações, eu fui muito por esse caminho, sabe? De acreditar assim, eu gosto de criança, então eu vou trabalhar com criança. Só que gostar de criança não tem nada a ver com trabalhar com criança. Ah, eu gosto de criança, de brincar com o meu filho, de brincar com os meus sobrinhos, de ter facilidade com criança. Mas trabalhar com criança é diferente, ainda mais no âmbito da clínica psicológica, né? São crianças que são fragilizadas, estão sofrendo alguma questão emocional, são pais que muitas vezes. Os pais são uma demanda até muito maior do que os filhos, né? Esse suporte com os pais. Então, entender o que essa profissão realmente exerce, como é que é o exercer. Converse com um profissional da área, converse com uma pessoa que já atua, já executa esse trabalho, para ela conseguir ser realista com você e te falar certinho, pontualmente, tudo o que você precisa esperar dessa profissão. Tá bom, gente? Então, esses são os 3 pontos básicos, necessários e fundamentais para você conseguir trilhar aí um processo de escolha consciente, tranquilo, necessário para você conseguir ter uma profissão de sucesso, tá bom? Entreguei agora um pouquinho para vocês de tudo que é necessário, que é importante, né? Fazer uma escolha consciente. Mas, além disso, eu preparei um material completo, onde você vai conseguir fazer e trilhar todo um processo. Eu criei uma metodologia onde você vai conseguir literalmente. Quem acessar o meu curso vai saber que literalmente você vai conseguir visualizar o processo e perceber qual que é a profissão que se encaixa perfeitamente na sua vida. Então, eu quero contar para vocês como que é esse processo. Eu montei um curso onde envolve 5 pilares. São 5 pilares fundamentais para você fazer uma escolha profissional, consciente, necessária, que vai te levar à carreira de sucesso. O primeiro pilar é o autoconhecimento mesmo na construção do ser. Então, você vai tanto se conhecer como planejar. Você vai pensar a sua vida em diversas esferas: pessoal, familiar, social, seus hábitos, seus interesses, suas questões emocionais, suas questões físicas, fisiológicas. Então, são algumas perguntas que eu faço para você conseguir construir todos esses saberes que envolvem quem você é. Então, esse é o primeiro pilar de um processo de autoconhecimento para você conseguir planejar a sua profissão. O segundo pilar é a personalidade. Então, a gente vai fazer um processo onde vamos trilhar um caminho para a gente definir quais são as 6 principais características da sua personalidade e como elas vão se encaixar na profissão que você escolher. Porque a personalidade, ela é um ponto muito forte do nosso jeito. Isso faz a gente ser único, né? O nosso jeito de entender o mundo, de se expressar, de se comunicar. Então, a sua personalidade é um ponto muito forte na sua escolha profissional. Então, ela precisa ser levada em consideração. E dentro desse meu modelo, dentro disso que eu estruturei para vocês, você vai conseguir identificar as 6 características principais da sua personalidade. O terceiro pilar é a vocação. Você vai ter a chance, dentro do meu método, de identificar qual é a sua vocação. Através de exercícios, de tarefinhas, de um processo muito bem elaborado e estruturado, você vai conseguir sair do terceiro pilar sabendo exatamente qual que é a sua vocação, aquilo que você nasceu para fazer, nasceu para exercer, executar, e conseguir identificar se é isso que você quer, se você quer utilizar a sua vocação na sua profissão ou não, tá bom? O quarto pilar é construindo um saber em cima do seu perfil profissional. Então, você vai conseguir entender quais são os perfis profissionais que existem e vai conseguir fazer uma tarefa, uma atividade onde você vai conseguir identificar qual que é o perfil que você se encaixa, que faz sentido para você. E o quinto e muito importante pilar é o processo de escolha. Porque não adianta nada você saber tudo isso, que envolve os 4 primeiros pilares, mas você não saber escolher. Você escolher porque, a família falou que isso dá dinheiro, a família falou que aqui eu consigo um emprego mais fácil. Então, a partir disso, você vai conseguir fazer uma escolha considerando todos os primeiros 4 pilares. Tá bom, gente? Tá muito legal esse curso, tá muito bacana.
ele tem aulas gravadas, tem um material onde você vai poder imprimir e fazer todos os seus exercícios, todas as atividades. Então, são 7 módulos, e dentro desses 7 módulos eu desenvolvo esses 5 pilares. Então, você tem acesso a esse curso durante um ano inteiro para você conseguir acompanhar por quanto tempo for necessário até você conseguir ter desenvolvido, pensado, repensado, reassistido, até você conseguir sair terminando tudo, todos os pontinhos, né? Concluir todo o meu processo de autoconhecimento, agora eu vou fazer meu processo de escolha. Então, tem muita coisa legal, tem muito material bacana dentro desse meu método. Além das aulas gravadas, cada módulo vai ter seu e-book ali completinho, com os exercícios, com as atividades, com o roteirinho, tá bom? Então, acessem, clica no botão embaixo aí para vocês conseguirem saber mais sobre esse curso, sobre o meu método, sobre o que eu tenho falado, o que eu executo em cada um dos processos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Além do curso, eu vou te oferecer alguns bônus. Tá? Esse bônus envolve um e-book de profissões. Então, eu fiz um e-book com diversas profissões por categoria. Então, lá vai ter profissões de exatas, de humanas, artísticas, biológicas, profissões da indústria, profissões da área rural, profissões de cidade grande, profissões da praia, marinhas. Então, lá você vai conseguir ter um leque muito maior de opções, de possibilidades, que vão te abrir os horizontes. Você vai sair um pouco do normal, sabe? Do habitual. Ah, eu vou fazer medicina, engenharia, psicologia, odonto. Aquela coisa que às vezes a escola sempre está falando, né? Aquelas profissões mais padrões, você vai poder abrir os horizontes para novas possibilidades. Então, tá muito legal esse book, porque ele realmente tá com muita informação bacana ali que te abre o leque de possibilidades. Além desse e-book, eu vou oferecer um outro, que é sobre o que fazer depois da escolha. Porque muitas vezes a gente termina a escolha e fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Decidi empreender, e por onde eu começo? E aí esse e-book tá falando do processo, se você escolher uma faculdade, qual que é o processo necessário para fazer a faculdade, um curso técnico, qual que é o processo, se você decidiu empreender, qual que é o processo, concurso público, qual que é o processo. Então tá muito completinho, tá muito legal para você conseguir sair com a sua profissão, mas também sabendo qual caminho trilhar a partir dela. Além disso, tem mais um e-book que eu vou estar dando para vocês de presente. Tá? Todos eles são um presente para quem comprar o curso. É quando não tenho os recursos financeiros necessários para conseguir exercer a minha profissão. Então, muitas pessoas dizem, Larissa, eu vou fazer o processo de orientação vocacional e profissional, mas eu não sei como é que vai ser depois, porque eu não tenho dinheiro para conseguir investir numa faculdade, não tenho dinheiro para poder empreender. Então, eu tenho um e-book também falando sobre tudo isso, que fala sobre qual que é os recursos do governo federal, quais são os recursos de banco, de escolas técnicas, escolas de especialização que temos aqui no Brasil, para conseguir te oferecer um leque de possibilidades de que, mesmo que você não tenha os recursos financeiros necessários, você também pode investir na sua profissão, porque a gente tem um leque de possibilidades que te leva a esse caminho, que não precisa tardar tanto. Você pode começar já trilhando com os recursos que temos. Então, tá muito legal esses bônus também. Tá? Então já clica aí, desce aqui a página, vai acompanhando todas as possibilidades que eu tenho a partir do momento que você clicar no botão e comprar o curso. E tá, eu sei que existe muitas possibilidades de orientação vocacional e profissional na internet, né? Existe esses sites que você responde um monte de perguntinha, ele te dá no final algumas profissões, mas eu quero te falar que são processos muitas vezes superficiais. E eu quero te mostrar por que fazer comigo. Por que vale a pena fazer com a Larissa Marásio o processo de orientação vocacional e profissional. Lá atrás, no comecinho do vídeo, eu te mostrei feedback dos meus pacientes, o que eles têm falado sobre o processo de escolha, né? E agora eu quero mostrar para vocês também o que meus pacientes falam sobre mim, sobre a minha pessoa, em relação a acolhimento, atendimento, dinâmica. Então, eu vou mostrar alguns feedbacks também aqui para vocês. Escolhi a Larissa como minha psicóloga por ser a pessoa que eu mais gostei já no primeiro contato. O meu processo terapêutico com o acompanhamento dela foi progressivo e natural. Melhorou minha relação com as pessoas, mas principalmente comigo mesma.
Larissa é uma profissional muito comprometida e atenta às necessidades específicas do paciente. Sou muito grata, não só pelo que ela faz, mas principalmente pelo como ela faz. Muito obrigada. É muito, muito bom, né, receber um feedback como esse. Tem mais uma aqui. A profissional Larissa Marásio é uma psicóloga extremamente atenciosa e dedicada. É um privilégio muito grande contar com seu apoio e com as suas orientações. Sua linha de trabalho e perspicácia tem me ajudado muito em minhas operações diárias. Agradeço muito a Deus por existirem profissionais como ela para nos ajudar a passar por momentos tão difíceis que temos vivido nos últimos anos. Que belezinha. Fico muito feliz por esse feedback e eu quero te garantir que é esse sentimento que eu vou causar, que eu quero causar, né, em cada um de vocês que acessarem o meu curso, o meu material. Eu vou estar presente em vocês para tirar dúvidas, presente para se alguma coisa ficou em aberto, se alguma coisa, Larissa, não ficou legal, não funcionou. É muito difícil isso acontecer, mas caso para você tem alguma dificuldade em compreender algum processo, eu vou estar à sua disposição. Sou eu que vou estar à disposição para te ajudar, para te orientar, te mandar uma mensagem, conversar via WhatsApp, via e-mail. Então você vai ter a possibilidade de ter um acesso comigo quando você comprar o seu curso. Bom, fazer o seu processo. A gente vai estar caminhando juntos nisso. Não é só compra o seu curso e se vire sozinho. Eu vou estar com você todo esse processo. Você decidir investir na sua vida. E agora que você já sabe de tudo isso, tudo que é bom, numa escolha boa, consciente, é uma escolha bem direcionada, e que você já sabe tudo que é ruim quando a pessoa não faz esse processo, eu vou te dar 3 opções. 3 opções para você conseguir sair desse vídeo e fazer uma escolha pro resto da sua vida. Você pode, primeiro, sair do vídeo, legal, achei uma aula, bacana, e vai seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse despertado para o conhecimento que você precisa ter para sua vida. Então, só seguir a sua vida. Primeira opção, que eu acredito que você não vai seguir isso. A segunda opção é você falar, eu vou tentar fazer com isso que a Larissa me passou. Vou planejar, vou me autoconhecer, vou fazer esse processo de autoconhecimento sozinho, vou fazer um processo de planejamento por mim mesmo e vou procurar ir atrás de conhecer as profissões. Legal, bacana. É um processo ok. Mas você tem a terceira chance, a terceira possibilidade, que é fazer todo o processo agora, hoje mesmo, só clicando nesse botão aqui embaixo. De já iniciar o seu processo de escolha, de autoconhecimento, de planejamento, conhecer sua vocação, sua personalidade, fazer o seu planejamento pessoal, seu perfil profissional e sair desse processo com a sua escolha em mãos, contando para os seus pais, para os seus amigos, já investindo diretamente e perfeitamente na área que você merece atuar, que você merece ser feliz realizando. Então, dessas 3 opções, qual que você vai escolher? Eu aposto que é a terceira. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram essa aula, ficaram aqui até o final. Mais uma vez, eu fico à disposição de vocês, fico aqui para tirar dúvidas, esclarecer. Se você quiser saber mais um pouco sobre o curso, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.